sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a jornada da digitalização. É importante a gente comentar, né? Eu quero fazer, na verdade, uma breve introdução, mas primeiro eu queria agradecer a presença de todos, agradecer também a cada um dos painelistas que estiveram aqui hoje, aos nossos patrocinadores que puderam conceber esse evento, e agradecer também ao BIM-Fórum Brasil. Eu acho que essa é uma realização, esse evento já vem sido pensado há muitos anos, então é uma grata surpresa, né, e uma grata participação estar aqui. A apresentação já está aqui em tela. Nós fizemos duas pesquisas importantes, foram pesquisas para observar o resultado, na verdade, da digitalização dos processos, tanto da engenharia quanto da arquitetura e urbanismo. Essa pesquisa ela foi patrocinada pela BDI. Pode passar para o... Opa, deixa eu passar aqui. É importante a gente enaltecer toda a articulação que foi feita para a gente conseguir o desenvolver essa pesquisa. Foram meses de trabalho, foi uma articulação forte do BIM-Fórum Brasil, junto ao CONFEA nacional, os CREAs regionais, ao CAU nacional também e aos CAUs também estaduais. Essa articulação ela foi muito importante porque foi um trabalho de sensibilização dos profissionais, eles foram preparados para conseguir responder adequadamente todas as perguntas do próprio questionário, e nós tivemos uma inusitada, né, resposta, tivemos um êxito muito grande, mais de 10.000 respostas de profissionais das duas áreas relacionadas à arquitetura e à engenharia, e de todas as regiões do país. O que foi possível perceber dessa pesquisa é que nós temos duas situações diferentes em questão de setores, mas com os mesmos gargalos e as mesmas dificuldades. Nós fizemos o quê? Juntamos um grupo técnico consultivo multidisciplinar para analisar todas essas respostas e identificar quais seriam os próximos passos, quais seriam as oportunidades que poderiam surgir dessa pesquisa. Foram meses de trabalho, várias reuniões, eu tenho que aqui agradecer a todo o grupo técnico consultivo que participou desse trabalho, e todo esse histórico vai estar registrado no documento que nós vamos entregar no próximo mês, que está também alinhado a todas as iniciativas relacionadas à estratégia BIM-BR e também as metas do Construa Brasil. Desculpa que eu engasguei, que mudou a ordem do slide aqui, eu não sei porquê. Mas, retomando, essas pesquisas elas estão disponíveis no site do BIM-Fórum Brasil. Nesse QR Code vocês conseguem ter contato e conhecer esses números que foram apresentados. Agora sim. Então, todo esse documento, todo esse alinhamento que nós fizemos, ele guarda relação com a estratégia BIM-BR e também com as metas do Construa Brasil. É importante também destacar que todo esse trabalho, toda essa pesquisa, ela também originou e auxiliou a produção de um documento que foi entregue ao governo federal na transição agora de gestão, e ele traz, né, todos os objetivos e todas as possibilidades de aproveitamento. Eu volto aqui? Voltei. Agora a gente precisa colocar a apresentação, na verdade, eu queria, na verdade, inicialmente passar a palavra ao Leonardo, da BDI. Leonardo, a gente sabe que o setor da construção civil é um setor muito importante. A gente sempre tem aquela narrativa, né? Quando o setor da construção está bem, o país está bem, né? A economia ela está bem. O setor da construção é um setor que emprega muito, né, formalmente, ele tem uma questão social muito importante. Então, eu sei que a BDI também fez uma pesquisa para entender um pouco, né, de como estava o setor e a parte de digitalização dos processos dentro da indústria como um todo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ela para nós, por favor.
Boa tarde, todo mundo. Obrigado, Ale. Na verdade, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial ela possui uma série de ações voltadas para identificar a melhoria nos processos industriais como um todo, e tem uma iniciativa em específico que trata de uma sondagem de transformação digital em micro e pequenas empresas, e é uma série histórica que é feita, né? E no segundo semestre de 2022, a gente tinha feito uma sondagem que é feita em parceria com a FGV, e dessa sondagem foram analisadas empresas de vários setores da economia, especificamente indústria, comércio, serviços e construção civil. E, majoritariamente, o setor da construção é o que menos tinha investimentos em questões de digitalização. Então, os dados mostram, comparativamente, o setor da construção como o que menos investe naquele ano, ou que tinha intenções de investimento em transformação digital. Quando foram perguntadas se elas utilizavam de crédito, buscavam crédito para poder investir em transformação digital, os outros 3 setores indicavam, sim, intenções de crédito, mas o setor da construção, não. Ele colocou os dados mostram pouquíssimo investimento das empresas em transformação digital, e a busca por crédito nesse quesito foi pouco evidenciada. Uma coisa que chama atenção também é o fato de a baixa participação do setor em editais ou programas de incentivo à digitalização, que tanto a parte governamental como o setor privado, eles têm programas de incentivo, editais de concursos e tal, para você trabalhar quesitos de digitalização, e o setor da construção, as empresas do setor da construção ficaram muito atrás nessa pesquisa também. Um outro dado que chama atenção é quando você pergunta qual é a sua necessidade como empresa para a questão da digitalização. Dos 4 setores, indústria e construção civil foram os que menos souberam dizer o que precisavam de digitalização interna. Eles não sabiam dizer o que precisava, né? Os outros setores até que indicavam a qualificação de pessoal ou investimento em equipamento, mas o setor da construção ele ficou ainda atrás um pouco do setor da indústria em não saber o que ele precisa para se digitalizar. Esses são dados importantes que a gente tem que olhar de forma estruturada para dizer por que a gente não está participando tanto disso, sendo que tem vários instrumentos disponíveis para isso daí. A pesquisa que a gente participou com você, com o BIM Fórum Brasil, dá um retrato muito grande relacionado a isso, né? Como que as empresas refletem os profissionais de arquitetura e engenharia em relação ao seu grau de digitalização, o que você entende como digitalização, o que você entende como transformar processos analógicos, né? E a gente, vendo como agência, como que a gente pode ajudar nesse processo, né? De forma transversal, mas também de forma setorial. E no setor da construção, a gente vê grande oportunidade, claro, e agora puxando um pouquinho para a questão do BIM como uma das ferramentas de transformação digital do setor, a gente tem várias iniciativas acontecendo com parceiros e também na própria agência, com o curso Democratizando o BIM, a plataforma BIM-BR e a Biblioteca Nacional BIM, mas tem um programa da agência chamado Jornada Digital, onde as empresas elas se autoavaliam na sua maturidade digital. Você participa desse programa, você tem uma avaliação do seu grau de digitalização, você passa por te apresentado um diagnóstico personalizado, você recebe depois um roadmap do que você precisa como empresa para atingir os objetivos que você identificou ali como seus, né? E no final você ainda tem acesso a um tool de ferramentas, um catálogo de ferramentas e de provedores de soluções tecnológicas para te ajudar nesse salto digital. Então, são ações que a gente vislumbra com os resultados tanto da sondagem da transformação digital quanto da digitalização das arquiteturas e engenharias como forma de apoiar e de ajudar o setor nesse processo de digitalização. Como que as pessoas se inscrevem nisso, Léo? Tanto os dados da sondagem como marcos, como série histórica, assim como também os projetos, em especial o do Jornada Digital, se encontra no site da BDI. Se você põe Jornada Digital no Google, já aparece a BDI ali, você tem mais informações relacionadas ali, como que você pode trabalhar, como que você pode acionar a agência para te ajudar nisso. Então, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também para poder ajudar nos esclarecimentos e marcar reuniões e consultas. E no final, a gente vai colocar o contato de todos os painelistas, né? Todos os contatos vão estar aqui para vocês acessarem.
Eu gostaria de passar a palavra agora ao Kita Xavier, presidente do CREA de Santa Catarina, para nos falar um pouco da sua experiência, Kita, não só na sua experiência privada também, mas na sua experiência da entidade, explicando um pouco como está o desenvolvimento da jornada digital dentro das engenharias, né, e como ela pode, quais as ações que o CONFEA e os CREAs também estão desenvolvendo. Eu não sei se a apresentação do Kita vai aparecer. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. É uma satisfação estar conversando com vocês, principalmente pelo convite do Sistema CONFEA, CREA e Mútua, estar presente aqui nesse importante evento, falar um pouquinho de inovação, de BIM, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós estamos investindo no CREA de Santa Catarina. Eu tinha feito uma pequena apresentação, mas não tem problema, a gente pode falar aqui sobre o que nós estamos praticando no nosso estado, né? Até porque quando a gente chegou aqui, a gente viu os patrocinadores e verificamos que somente 2 conselhos profissionais são sócios do BIM Fórum Brasil. É o CAL de Santa Catarina e o CREA de Santa Catarina. Por isso que o nosso estado é diferenciado em todo o setor. Nosso presidente Jorge Silveira está representando o CONFEA, presidente do CREA de Sergipe, falou das ações que o CONFEA está fazendo num projeto piloto, inicialmente com o CREA de Sergipe, CREA do Paraná e CREA do Tocantins. E por que não Santa Catarina? Já me justificando, porque ano passado eu me licenciei por 6 meses, estava em outro projeto, mas certamente nós estaríamos engajados nesse grande projeto do Sistema CONFEA CREA. Mas não é nem por isso que nós vamos deixar de investir na tecnologia BIM, no conceito. E eu sempre falo que a gente tem que mostrar para as pessoas aquilo que nós praticamos no nosso estado. Nós estamos investindo muito na capacitação profissional, na qualificação. Em 2021, criamos a Universidade Corporativa, onde tem diversos cursos de BIM, principalmente, né, pegando a pesquisa do CONFEA, onde que 15% dos profissionais da engenharia ainda não começaram a desenvolver um projeto em BIM. Mais do que isso, 11,2% não conheciam o BIM antes da pesquisa. Se a gente está falando de 1.200.000 pessoas, nós estamos falando de 15% de 200 mil, de 11% na faixa de 130 mil pessoas. É o dobro dos profissionais registrados no meu conselho em Santa Catarina. Então, para a gente ver a magnitude. E com essas informações, nós já começamos a trabalhar para que a gente pudesse estar fazendo capacitação profissional. Nós temos uma parceria muito forte, até mesmo porque os profissionais falaram que querem fazer os eventos, a qualificação profissional, por intermédio das nossas entidades de classe em Santa Catarina. Nós colocamos esse ano, no primeiro semestre, 2 milhões, num edital de patrocínio, e vamos abrir agora mais 2 milhões, totalizando 4 milhões. É muito pouco, mas representa 5% do meu orçamento em Santa Catarina, para que a gente possa estar qualificando em inovação profissional. E BIM é uma plataforma que nós acreditamos. Acreditamos lá quando a gente investiu na conexão BIM CREA Santa Catarina, hoje é conexão BIM CREA, de tamanha magnitude que se tornou, e também investindo nos nossos profissionais, na nossa casa. Nós realizamos alguns projetos, estamos entregando uma inspetoria agora, que era para agosto, já está pronta, em Videira, uma obra pequena, de 400 metros quadrados, e também já desenvolvemos 2 projetos novos, um em Joinville, nossa inspetoria, e Blumenau, 2 importantes inspetorias nossas, e nós temos mais 7 projetos pela frente. Então, já convido a todos vocês que trabalham com BIM para olharem os editais do CREA de Santa Catarina, porque nós acreditamos, nós praticamos, mais do que investir na qualificação, na capacitação profissional, é investir naquilo que a gente fala para os nossos profissionais. Então, eu queria deixar o CREA de Santa Catarina à disposição. Temos diversas ferramentas, plataformas, para que a gente possa avançar. A gente sabe que uma das grandes dificuldades, até em virtude da pesquisa, é a aquisição de hardware, software, e nós estamos trabalhando junto com a Mútua
uma linha de benefício. A Mútua é a nossa caixa de assistência dos profissionais, com juros subsidiados, mas também com a nossa cooperativa de crédito, a Credicrea, em Santa Catarina, onde nós queremos colocar à disposição dos nossos profissionais linhas de créditos específicas para essa plataforma, esse conceito. Mais do que fazer é acreditar naquilo. Não basta uma legislação. Você tem que mostrar que você está à frente para trazer benefícios à nossa sociedade. Muito obrigado, deixo à disposição e mais tarde a gente pode conversar mais sobre a atuação do Sistema Confea-CREA com os nossos profissionais em benefício da nossa sociedade. Obrigada, Kita. Eu acho que a tua fala responde um pouco ao que o Leonardo colocou, né, sobre a pesquisa, de realmente ter um incentivo do Conselho de Classe, de ter um incentivo, né, para o desenvolvimento e fortalecimento e sensibilização e encorajamento do setor. Eu gostaria também agora de ouvir as palavras do Rogério sobre a possibilidade, ou a visão mesmo, né, você como empreendedor, você como entusiasta do tema, e também como conselheiro do CAL, a visão do próprio arquiteto dentro desse processo, né? Como está esse processo de digitalização e como a digitalização pode ser um vetor, né? Pode ser uma forma de melhorar a sua qualidade do seu trabalho, melhorar também a qualidade e reconhecimento do trabalho que o faz. Por favor, Rogério. Ok, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, e o convite não de estar aqui hoje, mas sim de participar de uma pesquisa tão importante, né, com apoio da BDI e do BIM Fórum, e bem acompanhado, né, com CREA, e bem assessorado com a Laura. Vou falar sentado para te ajudar depois, para você continuar a ficar sentado. Eu gostaria muito, até se tivesse uma foto antes, né, que o arquiteto de gravata, o engenheiro sem gravata e o nosso executivo público aqui, bem descontraído, tem alguma coisa errada aqui, mas, em geral, eu gosto muito de, quem sabe, ser diferente mesmo, né, mesmo formalmente ser diferente. E, nesse aspecto BIM, né, eu tenho 38 anos de formado, passei por várias transformações, essa história velha, né, vários já devem ter escutado, né, de evoluir constantemente, mas o BIM nós apostamos em 2009, nós começamos a apostar. Eu tenho uma visão muito pragmática da própria arquitetura como negócio, então a gente viu uma possibilidade de melhorar não só a qualidade técnica, mas também a própria remuneração. E eu acho que a qualificação digital vem junto com esse tipo de assunto, que pode ser um pouco de um assunto evitado entre os arquitetos, mas a gente tem que falar do nosso sustento também. E a qualificação digital, ela vem na valorização profissional, né, para o mercado enxergar o trabalho do arquiteto de uma forma mais produtiva, mais importante, e, com isso, agregar valor. Eu acho que a digitalização tem uma função fundamental nesse momento, o BIM, especificamente, de valorizar a profissão de arquiteto. Acho que nós temos a possibilidade, como eu vi da própria experiência, que a gente consegue valorizar o serviço entregue, não só por ser em BIM, é mais caro por ser em BIM, mas não, porque nós estamos entregando mais. Então, não só um projeto de arquitetura, mas um projeto de arquitetura compatibilizado, planejado, com orçamento, com quantitativo. Então, a gente está oferecendo muito mais para o contratante. Então, com isso, a gente tem um reconhecimento maior do próprio mercado. Então, o principal, o arquiteto ser reconhecido no mercado. Então, emendando agora a fala que eu estou aqui como CAL, não como Rogério, da MKZ Arquitetura, o CAL ele tem um papel fundamental, e não dando spoiler o que nós vamos receber aqui agora de informação, que é muito rico, é muito importante, mas qualificando vocês para entender um pouco o que vai vir agora de dados da pesquisa. O CAL, nós temos em torno de 200, um pouco mais de 200 mil profissionais. É um conselho recente e que, incrível que pareça, eu fico até orgulhoso
que 87% dos nossos profissionais trabalham diretamente e vivem com arquitetura. Então, é um número considerável. E é uma profissão de jovens. Eu, no meu alto dos 60 anos, eu vou ousar falar que até 40 anos é jovem. Mas, e é assim, né? É jovem porque está no auge da sua produção. Então, até 40 anos, nós temos 68% dos arquitetos com até 40 anos. Então, é uma profissão jovem. E, ao mesmo tempo, me enche até de orgulho por ser uma das profissões mais empreendedoras. Também é um dado muito importante, isso é do nosso censo de 2 anos atrás, então ele é bem recente. 64% dos arquitetos são profissionais autônomos, empreendedores, profissionais liberais, 64%. Eu acho que deve ser uma das profissões mais empreendedoras que tem. Então, isso a gente tem que ter um olhar muito diferenciado quando a gente vê esses números aqui agora. E peço até, se tiver representantes da indústria aqui de software, de hardware, que dê uma atenção muito especial para esse dado do empreendedorismo individual, que é característica da arquitetura, e também no segundo dado, que é o mais importante aqui, que 51% dos arquitetos, 51%, mais da metade, recebem até R$3.000 por mês de renda. Então, assim, a gente tem que prestar atenção no público que a gente está lidando, o público que a gente quer atingir e o cuidado que a gente tem que ter com os resultados da pesquisa e a forma de democratizar o acesso ao BIM e à digitalização como um todo. Ok, muito obrigado. Rogério, quando a gente fala de um valor pequeno, para um salário, não é só falar sobre o salário em si, é falar da possibilidade de você conseguir se capacitar. Você tendo um salário pequeno, você tem outras despesas a serem realizadas, e isso impossibilita o investimento na sua capacitação, investimento também em hardware, em software. Então, é preciso realmente valorizar um pouco mais esse trabalho que é executado. Bom, eu gostaria de passar a palavra à Laura também agora. Nós vamos passar por um processo de explicação de todo o contexto que nós vivenciamos dentro do GT3, agora agradecendo de forma correta o trabalho que a Laura fez. A Laura fez um trabalho exemplar, foi uma excelente mentora. Nós conseguimos juntar mais de 20 pessoas para discutir esse tema. E, quando eu falo multidisciplinar, vem a questão de várias idades que foram discutidas, e, quando eu falo em idades, também fala sobre a experiência. Então, são pessoas de vários setores e várias áreas de atuação. Então, Laura, eu passo para você a palavra, perguntando também quais foram os resultados que você obteve dentro do grupo de trabalho, das expectativas, e quais vão ser os nossos próximos passos. Por favor. Perfeito. Bom, muito obrigada. Aproveito primeiramente, para cumprimentar meus colegas do painel e também a todas essas mais de 20 pessoas que estiveram envolvidas nesse processo de trabalho. Foi mais de um ano vinculando a planejamento, execução da pesquisa. Eu vou apresentar só alguns dos principais destaques e recomendações em termos de ação, tentando resumir todo esse esforço, todas essas contribuições num tempo curtinho. E queríamos começar justamente com isso que apareceu na tela já algumas vezes ao longo dessa palestra. Então, eu acho interessante porque é uma das conclusões mais interessantes dessa pesquisa, que é que, embora as diferenças notáveis nos perfis dos profissionais que participaram do levantamento, a gente teve resultados estruturalmente muito semelhantes, mostrando que, embora nós tenhamos características diferenciadas, perfis diferenciados entre arquitetos, entre engenheiros, entre profissionais que estão em cada uma das 5 regiões do país, o fenômeno da transformação digital, ela se impõe por sobre essas divergências, marcando algumas problemáticas que vão ser comuns. E dessa grande conclusão, a gente também tira 2 aprendizados para o planejamento de ações institucionais. O primeiro tem a ver com que isso é uma grande oportunidade para trazer sinergia
nas diversas iniciativas, trazendo instituições fazerem coisas de maneira conjunta para atender problemáticas comuns. E, nesse sentido, o segundo grande aprendizado é que nós podemos redirecionar esses esforços em fazer uma melhor segmentação, entendendo que nossos instrumentos, nossas ferramentas, nossas ações, elas têm que ter cada vez mais uma capacidade de se adaptar às diversas problemáticas que vão enfrentando os profissionais ao longo da sua jornada. E é por isso que nós utilizamos a pesquisa, em princípio, para entender quais são as condições de base do cenário atual. E aqui lembrando que a gente fez esse levantamento em 2022, quer dizer, logo após o impacto mais forte da pandemia. E, nesse sentido, o que a gente levantou do público é que nós estamos perante um público altissimamente motivado, que entende que este é um processo inevitável, que entende que esse processo é fundamental para o seu futuro e que, nesse sentido, também identifica necessidades concretas de capacitação, de treinamento, porque entende que precisa desenvolver novas habilidades para trabalhar nesse paradigma. E outra coisa muito importante que também apareceu nesse primeiro cenário é que esses profissionais têm nas instituições do setor, no BIMFórum, no CAU, no CONFEA, na BDI, referentes na hora de entender essas transformações, essas inovações, novas tecnologias. Quer dizer, não só temos uma oportunidade para fazer, mas também nós temos um público que está na expectativa dessas iniciativas vingarem. E o último elemento desse cenário base, mas para nada menos importante, tem a ver com o panorama BIM. E o que nós encontramos nessa pesquisa é que o cenário atual ele está caracterizado por, primeiro, um nível de conhecimento que é muito baixo não necessariamente é o ideal, mas sim muito baixo em relação ao que talvez seja a percepção inicial. Muito baixo e provavelmente muito mais baixo do que era esperado. Mas também que nós temos uma percepção majoritariamente positiva, quer dizer, também temos uma taxa de rejeição ao BIM bem baixa. E provavelmente esse cenário majoritariamente positivo, que entende que o BIM é importante tanto para o hoje quanto para o amanhã do setor da construção civil, seja um dos resultados, a pesquisa não consegue provar isso, mas é uma hipótese, seja um dos resultados de todas as iniciativas que têm sido feitas nos últimos anos. Iniciativas no marco do BIMFórum, de cada uma das entidades de classe, mas também da Estratégia BIM-BR, também do Construa Brasil. E é por isso que, quando nós começamos a planejar, a partir dos resultados dessa pesquisa, nós conseguimos priorizar ações em duas grandes linhas. Ações vinculadas ao apoio transversal à transformação digital e ações especificamente vinculadas à trajetória BIM. Ações que trabalham sobre esferas diferentes e que, nesse sentido, são complementares. E, no caso das primeiras, das ações de apoio transversal à transformação digital, essas ações trabalham sobre três grandes momentos da transformação. O primeiro tem a ver com o conhecimento, obviamente, de tecnologias. O segundo tem a ver com a adoção, o ato de realmente adotar uma tecnologia nova. Mas o terceiro, e provavelmente um dos mais importantes, tem a ver com as melhores práticas no uso das tecnologias. E é por isso que, dentro desse marco, a partir dos resultados da pesquisa, a gente priorizou 4 grandes grupos de ação. O primeiro tem a ver com fortalecer o conhecimento que os e as profissionais do setor têm sobre as melhores tecnologias hoje disponíveis para trabalhar na construção civil. E ali nós temos 2 grandes indicadores da pesquisa sobre os quais atuar. O primeiro é que menos da metade dos profissionais conhece hoje as tecnologias do que nós chamamos construção 4.0, entre as quais se destacam, por exemplo, as tecnologias que vão nos permitir fazer modelagem em BIM, fazer gestão de modelos BIM. Mas é mais também, talvez, urgente pensar que apenas 1 de cada 3 profissionais conhece tecnologias da construção 4.0. Tecnologias que vão nos permitir fazer integração,
tecnologias que vão nos permitir fazer colaboração em tempo real, tecnologias que vão nos permitir fazer integração, otimização de processos através do uso de inteligência artificial, por exemplo. E o segundo, nesse sentido, grupo de ação, tem que ver, então, com adoção e uso, tem a ver justamente com promover uma aceleração na transformação dos processos-chave, que tenha uma adoção de tecnologias cada vez mais específicas para o setor e utilizadas de maneira cada vez mais inteligentes. E aí a pesquisa traz outro dado que é bem interessante, que é que a hora de fazer gestão das informações do projeto, a maioria dos profissionais utiliza de maneira muito frequente troca de arquivos, arquivos digitais ou arquivos, inclusive, em formato físico. Quer dizer, utiliza soluções que não permitem nem a centralização das informações em repositórios comuns, nem a colaboração em tempo real. E é por isso também que essas ações têm que ser complementadas com outros 2 grupos de ações prioritárias. Grupo de ações vinculadas a promover capacidades cada vez, para um planejamento e uma gestão cada vez mais ágeis dos processos de trabalhos que eles, como se falava hoje no painel 2, eles estão transformando em cada vez mais complexos e mais acelerados, e também apoiar a adaptação e reconfiguração dos escopos de atividades. Isso se falou também bastante nos painéis de amanhã, e a diminuir a incerteza sobre os novos modelos de negócio, muito atrelado ao que o Rogério estava falando sobre a valorização do profissional. Não é só fazer diferente, mas também conseguir entregar resultados diferentes desse processo de trabalho. E, finalmente, em relação à jornada BIM, a pesquisa identificou 3 grandes momentos dessa jornada. Um momento de descoberta, um momento de desconhecimento, que é quase externo, né, a essa jornada, o momento inicial real dessa jornada BIM, que está vinculada, como eu disse antes, à descoberta e aproximação, à construção de um conhecimento conceitual, mas também da motivação necessária para fazer esforços contínuos de adoção. E um segundo momento que é da experimentação prática, o momento de tornar mais concretos esses conhecimentos a partir de desenvolver experiências específicas. E aí a pesquisa nos diz que a maioria dos profissionais, hoje, eles estão na descoberta e aproximação. E apenas 1 de cada 3 tem conseguido, de fato, desenvolver algum tipo de experiência prática. É por isso que nosso primeiro grupo de ação vinculado ao BIM tem como público-alvo esses profissionais no início da sua jornada de transformação, entendendo que essa jornada hoje é muito extensa, a maioria dos profissionais estão em jornadas tardias de adoção de BIM, muito demoradas, caracterizadas por esforços isolados e muito limitadas por falta, obviamente, de recursos, mas também pelo que Leo estava falando mais cedo, pela incerteza sobre o próprio processo de adoção, sobre esse passo a passo que vai poder organizar esses esforços de maneira estruturada. E, finalmente, a gente tem 2 grupos de ação que eles estão especificamente vinculados aos profissionais que já têm algum tipo de experimentação prática e que vão ter como objetivos centrais fortalecer as capacidades de trabalhar de maneira colaborativa em BIM e também impulsionar práticas Open BIM, entendendo que hoje, dentre esses profissionais que têm desenvolvido experimentações práticas em BIM, apenas 1 de cada 3 tem feito em fluxos integrados, quer dizer, tem realmente desenvolvido experiências trabalhando em BIM, como nós falamos no marco do GT várias vezes. Então, esses resultados realmente têm nos permitido organizar estes 7 grupos de ação prioritária em torno de 2 linhas bem concretas e estratégicas que permitam começar a concretar, que permitam começar a elaborar metas,
que vão marcando de maneira mais estruturada esse rumo à multiplicação da transformação do que o presidente Rodrigo estava falando no início da nossa fala, e dessa maneira começar a estruturar ações de maior impacto. Então, nesse ponto também, Ale, eu te devolvo a palavra para começar sobre esses encaminhamentos. Obrigada. Obrigada, Laura. É muito importante, dentro da sua fala também, fortalecer um pouco sobre o planejamento. Nós conversamos muito sobre isso, sobre o que foi vislumbrado dentro da pesquisa e qual o impacto que isso tem dentro do processo da digitalização. Se você quiser complementar já, Laura, essa parte eu te agradeço. Bom, então, essa articulação realmente foi uma articulação bem desafiadora e eu acho que não deve ter muito paralelo. Não? Nós estivemos trabalhando tanto com o CAU no nível nacional, suas 27 representações estaduais, o CONFEA também no nível nacional e cada um dos CREA no nível subnacional, quer dizer, nós estamos falando com uma quantidade de interlocutores bem ampla. A Raquel, também do BIMFórum, foi uma grande articuladora nesse espaço e nossa articulação e amplitude dessa articulação tinha um grande objetivo que a gente conseguiu atingir, que era tentar ter uma imagem o mais plural possível, o mais representativa possível do funcionamento do setor na realidade. Então, nós fizemos um trabalho metodológico bem estruturado com esses 56 atores simultaneamente ao longo de quase 6 meses de trabalho e sob orientação também do Grupo de Trabalho 3 do BIMFórum Brasil. E eu acho que, a partir desse trabalho, a gente, de fato, conseguiu, obviamente, atingir esses números que também são bem importantes, que têm a ver com os 10.000 casos válidos, mas, sobretudo, atingindo aquele objetivo qualitativo que nós precisávamos, que não era tanto em termos da quantidade de casos, mas que esses casos realmente nos serviram para ter dados representativos do setor que nos permitissem, então, fazer um planejamento estratégico de ações de impacto, que realmente tivessem capacidade de transformar essa realidade. Obrigada, Laura. Usando até as palavras do Rodrigo, hoje pela manhã, eu entendo que a pesquisa ela é essencial para a gente entender como está o processo. Se a gente não sabe o que nós temos hoje, nós não sabemos também o que propor. Ela tem que servir também como uma inspiração. A partir de todas esses dados e esses indicadores, é possível você construir uma agenda conjunta. Nós sempre conversamos, né? Não conseguimos fazer nada sozinhos. Temos que nos unir o setor, unir o CAU, unir o CREA, o CONFEA, unir a indústria, unir todos os setores para que consigamos juntos construir uma agenda positiva, construir uma agenda efetiva, que seja boa para todas as partes. A gente fala muito do ganha-ganha e, sinceramente, quando todos ganham dentro do processo, o processo funciona. Eu aproveito também para dizer que a nossa intenção é manter essa pesquisa, que ela se torne um indicador e que ela se torne também uma referência para todas as agendas do setor, todas as agendas do governo federal, todas as agendas até mesmo regionais. A gente falou muito também em âmbito nacional, mas esse extrato ele também pode ser observado para a sua região, para a sua cidade. A pesquisa ela foi feita em caráter nacional, mas ela tem a especificidade de cada uma das regiões. Então, se você é um gestor público, se você é um entusiasta na área que quer auxiliar o gestor público da sua região, você também pode utilizar esses dados como parâmetros para melhorar as condições das suas cidades, das nossas construções, da produtividade e da qualidade daquilo que a gente entrega para a nossa cidade, para a nossa família. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse indicador como uma base que nos dê um norte e nos respalde nessas ações futuras. Nós já estamos quase chegando ao final do painel. Eu queria passar a cada um para fazer as suas considerações finais e complementar aquilo que talvez não tenha sido colocado no tempo curto que nós demos de fala. Então, vamos começar pela ordem que nós fizemos. Eu passo a você, Léo, por favor.
Obrigado, Ale. Mais uma vez, a gente agradece poder participar tanto da pesquisa quanto do evento. A gente vê o BIM Fórum Brasil como um parceiro super estratégico para o ecossistema BIM. Então, a gente se coloca novamente à disposição para poder trabalhar não só os desdobramentos da pesquisa, como também as outras iniciativas que a gente tem acompanhado e que estão tão em prol do desenvolvimento do BIM no país, né? Então, muito obrigado mais uma vez. E se a gente puder colocar o slide com contatos de cada um, seria interessante para que todos se sintam à vontade para mandar alguma mensagem ou tirar alguma dúvida. Por favor, Rogério. É você que dá, por favor. Eu? Bom, é importante a gente ter o norte, né? Ter uma pesquisa com mais de 10 mil resultados. Acho que isso aí é importantíssimo para nós, porque aí a gente tem o rumo. Se a gente sempre fizer a mesma coisa, a gente já sabe o resultado. Se a gente pegar a indústria, onde 70% do seu faturamento dos seus últimos 3 anos de produtos desenvolvidos nos últimos 3 anos, na construção civil é um pouco diferente. E na construção civil nós temos que quebrar paradigmas, e para quebrar paradigmas nós temos que investir muito na qualificação. Estamos fazendo a nossa parte. Mais do que isso, os profissionais têm que se envolver, se inteirar, porque vocês são os profissionais que vão fazer a diferença ali na frente. E eu sempre termino com uma fala fantástica, onde tem a marca do CREA, e eu vou incluir o CAL, tem a marca da responsabilidade. Agora sou eu. Tá certo. Até essa foto eu gostei mais. Estou com cara de arquiteto aqui, então tá bom, vamos lá. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, da importância que é essa radiografia da construção no Brasil e que não tinha como fazer sem o CAL, sem o CREA, né? Então, é uma forma de unir as duas entidades, eu acho fundamental isso. Nós estamos num momento essencial que nós temos a pesquisa, temos uma análise da pesquisa e agora sim temos uma base para dar um passo e ver as ações concretas que cada um pode fazer dentro do seu mundo, né? Governo, as entidades, os profissionais. A gente tem munição aí, né? Muita ferramenta para a gente dar os próximos passos. O principal é que a gente tem que qualificar os nossos profissionais. A gente está aqui hoje e, nesse momento, a gente tem até um perigo muito grande, né? Que a gente tem uma elite que domina essa informação. Então, cabe ao CAL e ao CREA disseminar essa informação, democratizando essa ferramenta. Eu acho que o principal é isso. Temos que democratizar a ferramenta BIM como usual, como uma coisa corriqueira, uma coisa do dia a dia. Isso é fundamental e é um ganho para todos, para toda a sociedade. Então, queria, de novo, agradecer a todos aqui. Muito obrigado. Obrigada, Rogério. Eu sorri porque é exatamente o nome do projeto, né? Democratizando o BIM. Eu dei uma dentro, é exatamente finalmente, isso. Né? Democratizar o BIM, entender que toda essa metodologia ela traz previsibilidade, traz mitigação de riscos. Então, investir e capacitar a sua equipe, você está ganhando com isso. Os empresários têm que observar esse ganho em prol do seu resultado, da sua performance. Com isso, a gente consegue ter um andamento melhor. Laura, por favor, finalize com suas últimas palavras, se ainda tiver. Bom, então, em relação a isso, eu acho que essa pesquisa mostra um pouco tudo que tem a ganhar as instituições quando trabalham de maneira sinérgica, quando trabalham de maneira conjunta. Essa pesquisa juntou, então, as duas instituições mais representativas do setor e também a instituição que lidera um pouco os assuntos vinculados à transformação digital, que é a BDI, e, nesse sentido, a pesquisa mostra essa força. Quando a gente trabalha de maneira conjunta, não apenas faz sinergia e poupa esforço para fazer a mesma coisa, mas também consegue resultados qualitativamente superiores. E mostrando esses resultados na sua semelhança estrutural, que foi aquele slide que foi, veio,
eu acho que nos mostra que esse é o caminho, realmente. É o caminho que dá resultados, é o fazer trabalho conjunto, sabendo que temos muito para fazer, mas sabendo que, sendo que temos problemáticas comuns, a gente pode aprender do que os demais têm feito, fazer ações conjuntas também. E isso se aplica também no nível regional. E a Alessandra já me tem ouvido bastante sobre isso, uma sorte, não, de assunto que é muito meu, no sentido de dizer que esses resultados não são apenas homogêneos ao interior do Brasil. As problemáticas vinculadas à transformação digital, à jornada BIM, elas estão presentes em todos os países da região. E nós temos muitos atores institucionais que têm desenvolvido percursos muito bons, alguns com iniciativas que deram certo e outros com iniciativas que deram errado, mas das quais a gente tem muitas oportunidades para fazer aprendizados. Então, esse é um pouco também a minha reflexão final, e eu novamente agradeço enormemente a todo o painel e aos presentes também nesse evento.